Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Vocês estão acompanhando o nosso trabalho aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia Farm Show, espetáculo de lugar, uma região maravilhosa, uma região cuja agricultura dá orgulho para quem está no agronegócio como eu há mais de 30 anos. Aqui do meu lado agora está o Ricardo Almeida. Você que acompanha nosso programa Fala Carlão, já lembra? Falei com ele lá em Brasília, a gente falou sobre irrigação, mostramos lá o espaço da Netafim e olha só como o mundo dá volta, gira. E a gente encontrou aqui o Ricardo aqui em Luiz Eduardo fazendo um trabalho extraordinário aqui de divulgação do negócio irrigação, de divulgação da tecnologia irrigação. Ô, Ricardo, obrigado mais uma vez por você se dispor a falar conosco aqui no Fala Carlão. Viu? Obrigado, é um prazer ter te encontrado aqui no oeste da Bahia, nessa feira, né, que é um evento que junta muita gente, então muito bom mesmo, prazer enorme. Escuta, esse negócio de irrigação é um desafio, mas por outro lado é um desafio muito bom. Falar de irrigação é falar com o produtor numa hora boa, falar de aumento de produtividade, né? Eu queria, a gente já falou aqui com o pessoal, com o seu diretor comercial, a gente já falou com o seu dealer aqui da região. O povo já está, esse povo é craque, sabem tudo sobre irrigação. Eu queria que você falasse um pouquinho de quais são os desafios, quais são os planos da Netafim para o Brasil e inclusive para essa região. Que ótimo. A gente, como companhia, a nossa história se mistura com a história da irrigação nesse país. E então, assim, olhando para trás, para o retrovisor, a gente tem aí 30 anos de história. Mas mais do que isso qual é o nosso papel hoje, para frente, olhando para o que está por vir, de como a gente pode desenvolver. Então, hoje, a gente está muito conectado com novas geografias, com trazer novos não irrigantes para serem irrigantes, para promover campanhas setoriais como essa que vocês talvez venham aqui atrás, o Orgulhosamente Irrigante, que é um movimento que a gente tenta, a nível de setor, desenvolver a irrigação. Enfim, campanhas como essas que desenvolvem a irrigação como um todo e, consequentemente, nós também dentro desse mercado. É um privilégio, porque é o seguinte, eu falei aqui mais cedo aqui com o governador do estado, falei com o governador de Tocantins, falei também com o presidente da IBA. E o presidente da IBA, inclusive, falou da importância da irrigação. Eu fico feliz quando vejo um líder setorial falando de uma tecnologia que, na verdade, é o pilar do futuro, eu falo, um dos pilares do futuro. O Alisson Paulinelli fala sempre que para o Brasil alcançar as metas que o mundo espera dele, a irrigação vai ser um dos pilares. Isso é muito bom, né? Não tenha dúvida. A gente costuma qualificar as evoluções como ondas, né? A terceira, a quarta, a quinta onda, né? E nessa região aqui, sem dúvida, a abertura do cerrado, o uso de calcário foi uma primeira grande onda. O plantio direto, talvez uma segunda grande onda, a vinda das sementes transgênicas, né, causou um diferencial muito grande. E não tenha dúvida que a quarta grande onda é a irrigação, ou seja, uma tecnologia que pode aumentar os níveis de produtividade realmente a padrões muito superiores aos atuais. Agora, deixa eu te falar, aqui nessa região, eu conheço o Brasil bastante, mas não conhecia essa região, fiquei muito emocionado de conhecer a região, do tanto que ela está evoluindo, do tanto que ela evoluiu. Agora, você parece que tem eu queria saber de você, você tem uma história, você é o presidente da companhia, está aqui, a sua presença aqui é um sinal de muito prestígio para essa região. Eu queria saber qual é a sua ligação aqui com essa região. Hoje, eu posso te falar de hoje, do que a Netafim, de quais são os planos dessa região, mas eu preciso te contar, cara, não acho que você não sabe dessa. Que no ano de 2002, ou seja, há 20 anos atrás, eu fui o primeiro gerente comercial da indústria a vir se estabelecer aqui no oeste da Bahia. Então, vim com a minha família, me orgulho de ter 2 filhos nascidos aqui naquele momento, no início da carreira. E isso me deu uma conexão muito especial com essa geografia do Brasil e a oportunidade de voltar aqui e ver toda a evolução que teve em termos de tecnologia, em termos de estrutura fundiária e tudo que tá por trás disso. Então, eu me orgulho de ser hoje, de poder dirigir uma empresa que traz um produto
que agrega na história dessas pessoas que estão aqui, que ficaram aqui fazendo história, né? E isso é muito legal, é emocionante, vai muito além de negócios, hein, Carlão? Eu queria saber como é que foi esse seu desafio 10 anos atrás de entrar aqui para a Netafim e assumir, né, eu imagino na época, assumir um negócio novo, completamente diferente para você, né? Sim, na verdade, Carlão, foi uma surpresa e ao mesmo tempo foi alguma coisa que eu buscava, né? Eu tinha acabado de deixar uma outra empresa e fui convidado pelo ex-presidente da empresa para conhecer uma propriedade irrigada de café no norte do Paraná. Entendi. E aí me apaixonei pela tecnologia, né? Porque é uma tecnologia que agrega muito valor para o agricultor, que cria uma fidelização e traz maior produtividade, maior lucratividade e maior prazer do agricultor, né? Uma vez que o clima é uma das maiores preocupações que hoje um agricultor tem. Então, quando eu me deparei com a tecnologia, eu apaixonei pelo negócio e estou aí há 10 anos trabalhando com isso. Esse negócio te propicia todo dia, vamos dizer assim, levar notícia boa para o agricultor, de levar notícia de que ele pode muito mais, né? Sem dúvida. A irrigação, principalmente a irrigação por gotejamento, ela faz com que o agricultor possa extrair o potencial genético da planta. Você sabe que um agricultor, ele toma cerca de 2.000 decisões a cada safra, mas mais de 50% do resultado da produtividade dele vem do clima. Então, ele pode ser um bom agricultor, mas se o clima não ajudar, ele não necessariamente vai ter o sucesso esperado. Então, você poder contribuir com o que representa 50% do risco da atividade dele, é um motivo de satisfação muito grande. Hoje, como é que... eu fico pensando o seguinte, né? Com uma tecnologia dessa por aí, à disposição, como é que ainda tem agricultor que não se protege e fica, vamos dizer assim, à mercê do tempo, à mercê do clima? Como é que... o que falta para, vamos dizer assim, crescermos mais, para a irrigação estar mais presente na vida dos agricultores? A tecnologia ela já está disponível há muito tempo. Se você pegar a irrigação por gotejamento, ela tem mais de 50 anos da sua criação, da sua origem, né? E eu acredito que a irrigação é um trabalho realmente lento, mas que ele vem se solidificando nos últimos anos, porque independente do local que você está hoje no Brasil, por exemplo, um dos grandes pontos não é a falta da água, é a má distribuição da chuva durante o período de produção, né? E isso tem ficado cada vez mais claro para o agricultor. Então, aquele agricultor que não acreditava que o clima fosse um problema para ele e ele desconhecia a tecnologia, nos últimos anos ele vem procurando cada vez mais. Então, eu acho que é uma questão de tempo, porque a tecnologia ela está aí cada vez mais eficiente, cada vez mais disponível e cada vez mais os agricultores procurando por ela. Então, eu acho que é uma tendência natural esse aumento da procura pela irrigação aqui no mercado brasileiro. Eu estou vendo que vocês estão usando isso aqui em todas as feiras. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema aqui, porque até eu gosto muito dessa história, né? Que o agricultor tem uma fazenda diferente embaixo do pé dele e não fica sabendo, né? Como é que essa tecnologia mostra isso para ele? Pois é. Contando um pouquinho da tecnologia para você, dentro desse tubo existe o que a gente chama aqui do gotejador, por onde sai a água em gotas, né? E essa tecnologia foi desenvolvida em Israel, que todo mundo sabe é um país que praticamente não chove. E foi descoberto por acaso, né? Um engenheiro chamado Sim Shablas, ele caminhava pela região sul do país do Israel, convidado para fazer uma adutora naquela região, e ele notou uma coluna de árvores, sendo que uma delas estava mais desenvolvida que as demais. E aquilo chamou muito a atenção dele, né? Como pode, num clima desse, ter uma árvore com um desenvolvimento muito superior às demais? E ele descobriu que havia um cano furado no pé dessa árvore que
gotejava. E aí, nesse meio tempo, veio na mente dele a oportunidade de transformar aquilo em um negócio e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento do Estado de Israel, né? Porque o grande problema de Israel é realmente a falta de água. Lá não é a questão da distribuição, realmente não chove, né? Então, água é a solução e foi a solução para o desenvolvimento e criação para que o país prosperasse. A água, e principalmente dessa tecnologia aqui, foi o responsável por isso. Mas aqui no gotejamento tem mais um detalhe, que a gente está falando ainda de coisa mais sustentável ainda, porque a água é um bem que a gente precisa, vamos dizer assim, não pode haver desperdício, né? Sem dúvida. Esse sistema, Carlão, ele naturalmente, por ele trabalhar, como o nome já diz, com a gota, né, o sistema de gotejamento, ele já fornece uma quantidade, exatamente a quantidade que a planta precisa, né? E o fato de ele ter atrelado a esse sistema uma automação, né, do sistema, ele permite que você jogue a quantidade da água que a planta precisa no momento do ciclo fenológico dela, tá? E na quantidade que ela precisa, ou seja, você evita qualquer tipo de desperdício. Adicionalmente, o sistema permite que você jogue também, coloque na planta toda a nutrição que você pretende fornecer para ela, de acordo com o ciclo ou estágio de desenvolvimento dela. Isso permite também que você gaste ou utilize a quantidade de nutrientes exata que ela precisa no momento que ela precisa. Então é uma tecnologia que é o sonho do agricultor. Dispensa comentário. Sem dúvida. Escuta, a sua vida está fácil. Eu apresentei você como diretor comercial aqui. Essa região, aqui nós estamos meio que na Disneylândia da irrigação no Brasil, né? É uma região importante. Nós estamos sobre aqui um dos maiores aquíferos do Brasil, que é o aquífero Urucuia, uma região que tem uma distribuição climática ruim, com alguns veranicos, inclusive na época chuvosa. Isso faz com que a agricultura encaixe no planejamento de produção do agricultor aqui. E a tecnologia de irrigação por gotejamento, ela vem contribuir no que a gente chama de um sistema de harmonização desses sistemas de irrigação, para que o agricultor possa irrigar 100% da área dele. Isso é um show, né? Porque você sabe que o Ricardo me explicou isso aí. Nós estávamos lá na última exposição, acho que foi Tocantins, não, foi em Brasília, né? Nós estivemos juntos. E ele estava me mostrando lá o tanto que... aliás, eu nunca tinha pensado nisso, que pivô, por exemplo, é redondo, né? Entre um pivô e outro sobe uma área danada, né? Sem dúvida. Hoje a gente está vivendo um cenário com aumento do valor da terra. Isso muito significativo, né? Aumento dos custos de produção e uma necessidade de aumentar a produção de alimento. Então, hoje o agricultor, ele não pode deixar de plantar ou de produzir em uma parte da área dele que é produtiva, né? Então, quando a gente fala das laterais do pivô, ela representa mais ou menos 20% da área total do agricultor, ela deve ser irrigada também. Com isso, você está aproveitando melhor a área, você está produzindo e, mais do que isso, você também está melhorando o seu manejo da cultura. Você está otimizando o uso de toda a mecanização, adubação, tratos culturais, colheita que você tem naquela propriedade, porque você não tem limitação nenhuma na área para plantar e colher. Maravilha, gente. É isso aí. Falei aqui com o Elon, que é diretor comercial aqui da Netafim, deu uma aula aqui pra gente, falou um pouco da história, deu uma aula de irrigação para todos nós e a gente vai ficando por aqui, direto de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia Farm Show, cobertura total aqui no seu programa Fala Carlão. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses.